Seja bem-vindo à Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel. E a Rádio da Costureira está no ar com mais um episódio falando de costura, de modelagem, de moda sob medida, porque nós somos o primeiro podcast do Brasil todinho feito para as costureiras, para quem faz a moda acontecer com as próprias mãos e vai longe. Ganha o mundo com o seu ateliê de moda festa, faz da costura um meio de realizar o sonho de tantas clientes e rompe barreiras onde quer que esteja. Porque no episódio de hoje nós vamos falar justamente disso. Do case de sucesso do maior ateliê online de moda festa e moda noiva do Brasil, que faz peças sob medida. Isso mesmo vocês ouviram, modelagem com caimento perfeito à distância, tudo combinado pelo WhatsApp e que já vestiu milhares de mulheres, revolucionando o jeito de fazer e vender moda sob medida. Tudo isso direto de uma cidadezinha com menos de 20 mil habitantes no interior de Rondônia, provando que nenhuma limitação pode nos impedir de crescer. E para nos inspirar e nos contar como tudo isso foi possível, nossa convidada de hoje é a designer de moda, diretora e fundadora desse ateliê. Seja muito bem-vinda à nossa rádio, Bárbara Mello, do ateliê Bárbara Mello. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite, viu? É muito bom poder dividir um pouquinho da minha experiência e adorei estar aqui com vocês hoje. Ah, que demais. Olha, foi uma alegria te encontrar e ver a sua história. Eu já acompanhava o ateliê no Instagram e tal. É aquele tipo de foto que a gente bate o olho, sabe? É Bárbara Mello, né? Dá pra ver. Mas eu descobri mais da sua história e tive vontade de trazer você aqui quando eu descobri que vocês têm um canal no YouTube onde vocês contam como o ateliê nasceu. Eu falei, cara, eu preciso dessa história na rádio, porque é muito inspirador, então vai ser realmente assim um papo muito legal. Estou muito feliz de trazer você aqui, porque eu sei que as nossas ouvintes, nossas costureiras precisam conhecer a tua história para saber como é possível fazer. Então vamos começar logo com isso. Como é que surgiu o ateliê Bárbara Mello e como nasceu você, estilista Bárbara Mello? Como foi? A minha história com o mundo da moda começou muito, muito, muito cedo. Eu digo que não tinha como fugir, porque quando minha mãe estava grávida de mim, ela fundou um pequeno ateliê para fazer uniforme escolar. Ela fazia peças variadas e tudo mais. Então, grávida de mim. Então, o ateliê hoje, Bárbara Mello, que começou lá atrás com a minha mãe, tem exatamente a minha idade. Então, eu tenho outra irmã, até mais velha, mas eu fui contaminada mesmo pelo universo dos tecidos, da costura, desde pequenininha. Então, muito novinha ali, eu já brincava embaixo de mesa de modelagem, costurava, fazia roupinha para boneca. Então, eu falo que começou aí, a minha história com o ateliê Bárbara Mello, que não sabíamos onde iria parar, mas a primeira influência que eu sofri ali foi logo bem pequenininha, assim. Então, com 6, 7 aninhos eu já sabia costurar, eu já entendia de tecido, eu já tinha muita noção de proporções, eu olhava a bonequinha, eu já sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Eu tinha uma facilidade muito grande de replicar o modelo, por exemplo. Eu olhava a peça adulta e eu conseguia fazer a miniatura para qualquer boneca que fosse, e aquilo já impressionava todo mundo. Então eu digo que começou aí. E eu nasci aqui em Colorado, né? Meus pais sempre moraram aqui. Eu nasci, fui criada aqui. E quando chegou a hora de decidir a faculdade, a minha mãe deu aquele empurrãozinho e eu fui fazer design de moda na Embi Morumbi, lá em São Paulo. Nossa! E ali começou o meu primeiro contato profissional mesmo, me desenvolvendo, estudando. Aproveitei esse período em São Paulo para fazer outros cursos também, para eu voltar com toda a bagagem necessária. Nesse período da faculdade, a minha mãe, ela apostando mesmo todas as fichas em mim, ela construiu um prédio maior aqui na nossa cidade, ela investiu mesmo em estrutura para que quando eu chegasse eu pudesse assumir realmente as rédeas da empresa. E foi bem o que aconteceu. Eu trabalhei 1 ano depois de formada
Eu trabalhei 1 ano dentro da empresa, ajudando e fazendo o que eu podia, assim, dentro dos produtos que ela já fazia, né? Então, ainda era uniforme nessa época? Sim, ainda era uniforme. Ela fazia minha mãe tem lojas também, de multimarcas, enfim. Então ela tinha 2 marcas que ela mesma produzia para as próprias lojas dela, então eu ajudava. E eram peças casuais, não tinha absolutamente nada a ver com festa. Acho que ela nunca nem pensou em produzir festa, né? Quando eu me formei com 21, o ateliê tinha 21 anos já. Então, nessa época aí, foram 21 anos fazendo a mesma coisa, né? Uniforme industrial, escolar, empresarial e essas peças casuais para 2 marcas que ela desenvolvia para a própria loja dela. Então... E você não tinha pensado nisso quando saiu da faculdade? Não se imaginou fazendo moda festa? Não, de forma alguma. Nunca tive esse desejo, na verdade. Eu sempre achei que eu ia dar sequência ao trabalho que já era feito aqui, né, na confecção, no ateliê. E que meu trabalho fosse ser esse, né? Na verdade, eu nunca pensei em nem mudar a etiqueta que ela tinha na época, a marca que ela tinha, nunca pensei. Mas assim que eu me formei, minha mãe falou, acho que tá na hora de você ter uma marca pra você desenvolver um trabalho que seja a sua cara, que seja exclusivamente... Que interessante. A sua mãe, nossa! Olha que mãezona! E empreendedora. Ela tem uma visão bem lá na frente mesmo. Eu tinha pouquíssima experiência, com 21 anos, uma menina. Então eu não conseguia pensar muito mais lá na frente, né? Como você até citou aí, uma cidadezinha pequena. Eu sempre tive aquela coisa, vou voltar, vou assumir empresa e vou dar continuidade no trabalho que já existe, né? Não tinha esse desejo, essa ambição de ter uma carreira, de ter um nome, de fazer uma marca. E a sua mãe já tinha, ai que legal, cara. Só que ela já tinha pra você, nossa, fantástico. Ela já tinha essa visão. Então, eu criei minha marca, né? Bem pela pressão dela, tem que sair um nome. E Melo é o sobrenome dela, né? E aí ela falou assim, escolhe, põe seu nome e sobrenome se você não consegue pensar em nada. Vamos criar uma etiqueta pra você, vamos fazer, vamos acontecer. E aí, dentro de 3, 4 meses, eu tinha desenvolvido minha primeira coleção com meu nome, com a minha marca. Eu fiz ali as próprias modelagens no início. Então, pus em prática tudo que eu aprendi na faculdade e tudo que eu aprendi também desde muito cedo na empresa, né? Que eu acho que eu aprendi muito mais com a prática, visualizar, acompanhar tudo desde muito sempre, de cedo, né? Então, eu tinha bastante experiência. E aí saiu essa primeira coleção, acho que tinha aproximadamente umas 30 peças. Eu lembro que eu fiz uma coleção de inverno, tinha blusinha, shortinho com detalhes em couro. É uma coleção que me marcou bastante, assim. E aí, as etiquetas ficaram prontas, essas peças foram vendidas nas lojas da minha mãe e para algumas outras lojas que compraram aqui dentro do nosso estado. E mais outros 2 estados, né? Na época ela também tinha um vendedor que atendia outras lojas. E foi assim que surgiu Bárbara Mello. E aí eu trabalhei com essa coleção mais ou menos 1 ano e meio, com essa etiqueta, seguindo com esse segmento de casual, fashion, mais ou menos 1 ano e meio. Mas eu não estava totalmente feliz, realizada. Eu senti que faltava algo, para mim estava faltando algo. E aí aconteceu que no final do ano minha mãe falou assim, faz umas peças diferentes, final de ano, loja, vai vender e tudo mais. E aí surgiram os primeiros vestidinhos. Mas tudo curto, nada longo, né? Eram umas peças um pouquinho mais elaboradas. E aí, a partir desses vestidos, meu irmão pediu minha cunhada em casamento, na época. E eles iam se casar em maio. Então eu tava ali mais ou menos em novembro, dezembro, fazendo esses vestidos pra loja, mandando pra loja. E minha cunhada falou assim, se você deu conta de fazer vestido assim, quero que você faça meu vestido de noiva. E aí eu falo que ali surgiu o ateliê Bárbara Mello, que até então era a Bárbara Mello que fazia esse segmento que eu contei pra vocês aqui agora. E ali, desse desafio, surgiu a marca, sabe? Você já tinha feito algum vestido de festa, algum vestido longo, alguma coisa? Não, eu não tinha nem cursos, nem experiência na área. Foi bem na cara e na coragem e explorando ao máximo todo o conhecimento que eu tinha, né, das técnicas de modelagem, toda a experiência que eu tinha com tecido, com combinação, com caimento das peças. Então eu utilizei ali o máximo do máximo que eu tinha conhecimento e para conseguir um bom resultado, né? Porque não é a mesma coisa de você fazer uma moda casual, essa pegada fashion, malharia e tudo mais, não tem absolutamente nada a ver. Então eu tive que realmente explorar tudo que eu conhecia, a minha bagagem, experiência, para eu conseguir um bom resultado. Na época eu não tinha nem os tecidos adequados, então assim, a gente se virou com o que tinha
A gente fez o que pôde, sabe? Mas assim, o resultado final foi incrível. A peça ficou maravilhosa. Eu sou muito, muito, muito perfeccionista, bem detalhista mesmo, em tudo que eu faço. Então, que a gente não tivesse as técnicas corretas, a experiência naquilo, as matérias-primas corretas também, adequadas, o resultado final foi fantástico, assim, o vestido ficou maravilhoso. E ao longo da confecção do vestido dela, eu fui decidindo fazer o meu também, que eu era madrinha, o da minha irmã, o da minha mãe, de algumas madrinhas dela, amigas dela. No fim, eu acabei fazendo, sei lá, umas 14 peças, por aí. Caramba! Nossa, tudo assim de uma vez. Tudo de uma vez. Então, essa produção aconteceu dentro de uns 4 meses, mais ou menos. Janeiro, fevereiro até maio, que foi o casamento. 16 de maio, se não me engano. E aí, logo em seguida, eu divulguei essas fotos na rede social. E eu acho que foi Facebook na época, foi 2013. E fez muito sucesso, vários likes, comentários. E começaram a aparecer comentários de gente que eu não conhecia, né? Que eu sou de uma cidade muito pequena. Naquela época a rede social não tinha o poder que tem hoje, que as pessoas se alcançam o tempo inteiro. Gente que você não conhece o tempo todo se comunica com você. Então eu achei interessante que pessoas que eu não conhecia de cidades e estados diferentes começaram a curtir, comentar e perguntar das peças. E aí eu comecei a ser incomodada, tipo, pra ir pro Instagram, porque eu não tinha Instagram. E aí foi onde eu criei a conta e coloquei essas fotos lá também. E eu segui fazendo o que eu já fazia. Fiz só esses vestidos e parei por aí. Mas vira e mexe eu tava divulgando as fotos do casamento. Aí logo em seguida chegaram as fotos profissionais. Eu divulguei mais e mais e mais. E esses vestidos começaram a chamar a atenção na rede social. Nesse ano de 2013. Desde o início, então, essa presença nas redes sociais já era muito forte. Desde o início. Na verdade, começou nas redes sociais, né? Porque como eu venho de uma cidadezinha muito pequena, aqui eu não teria essa demanda, assim. Então, foi de fato na rede social que a coisa aconteceu. E aí, começaram a surgir as primeiras encomendas. Eu vendi as próprias peças que a gente tinha feito pra gente, assim, pra mim, pra minha irmã, pra minha mãe. E algumas pessoas começaram a encomendar em outras cores. Nossa, mas não seria possível fazer assim, assim, assado? Mas eu sou daqui, sei lá da onde, do Mato Grosso. Eu falava, eu dou um jeito. Na época, quando a gente ia mandar as peças, a gente não tinha nada, não tinha embalagem, não tinha nada, não existia esse desejo. Eu nunca achei que fosse fazer vestido de festa. Na verdade, eu nem entendi o que estava fazendo. Eu estava atendendo uma demanda que existia. Eu tinha os tecidos, eu poderia fazer. Eu cobrava, a pessoa poderia pagar, então eu apenas fiz, mas eu não estava raciocinando. Então foi mais ou menos um ano, assim, sabe? Até 2014, atendendo, assim, 2, 3, 4 vestidos por mês. Desta forma, como as pessoas pediam, eu fazia as alterações, às vezes ela queria colocar uma manga, mudar uma cor, um detalhe. Naquelas peças ali mesmo, eu fui trabalhando com essas próprias peças. E aí, em 2014, eu já entendi que existia uma demanda, que as pessoas tinham esse interesse e que eu poderia começar a fazer uns modelos. E foi assim. Aí eu fazia essas peças, levava para minha casa, fotografava, fui arrumando o meu quarto como um cenário mesmo, para que essas fotos ficassem mais bonitas, porque eu sempre tive essa coisa da beleza, do visual. Eu sabia que um vestido, ele precisava de todo um contexto para ser fotografado. Foi uma sacada muito boa, porque hoje a gente bate o olho assim, a gente fala, Bárbara Mello, esse cenário aqui, esse quarto, nossa, muito legal. Tem uma identidade muito forte. Isso. É bem perceptível mesmo quando a peça é nossa. E é isso, assim, comecei a fotografar, fui criando essa rotina. Eu entrei em um curso de gestão para poder organizar tudo isso, que ainda era uma menina com pouquíssima experiência, sabia que eu tinha muito a aprender. A minha mãe foi deixando praticamente a confecção, o ateliê na minha mão. Ela tem outras empresas, então a empresa foi vindo somente para minha responsabilidade. E assim eu segui, trabalhando, me desenvolvendo, mesmo aqui à distância, né? Porque a gente está longe de muitos recursos que são importantes para quem faz moda hoje aqui no país acontecer, né? Então, poxa, mais de 3 mil quilômetros de São Paulo, então, que é onde a gente tem todos os cursos e tudo mais, mas eu fiz acontecer com o que eu tinha na mão mesmo. É aquela coisa de buscar o melhor e dar o seu melhor com o que você tem. E foi o que eu fiz. Incrível. Então foi essa, gente, vocês ouviram isso, costureiras? Essa foi a história que eu quis trazer pra vocês, porque é uma história de quem faz e faz do jeito que dá, faz do jeito que tem, e é assim que nascem as coisas. E o curioso é que vocês mantêm mais ou menos essa mesma essência. O forte de vocês ainda é as fotos, as redes sociais. O site de vocês, eu acho que não é tão bombado, né, quanto o Instagram. São quase 2 milhões de seguidores já. As vendas acontecem
acontecem online. E, cara, isso é muito legal, porque o modelo se segue e tem dado certo. Vocês só têm crescido, né? É funcionário sendo contratado, é gestão muito, muito, muito bacana. Então, assim, já conhecemos a sua história. Eu sei que surgiu um monte de perguntas aí na cabeça das costureiras. Acho que a maior delas é: como é que se faz modelagem sob medida à distância? Como é que esse processo funciona para a pessoa, para o cliente receber um vestido de festa, todo bonito, ajustado, encorpado, com o caimento certo lá na casa dela? Como é que vocês fazem essa proeza? Sem prova? Como é que é? A resposta é até um tanto quanto simples, na verdade, com gestão. Com as ferramentas de gestão, com a padronização do sistema, foi possível fazer com que tudo isso acontecesse dessa forma. Porque as peças são feitas aqui dentro, a piloto é elaborada aqui dentro, a gente desenvolve toda a modelagem, nós fazemos a prova aqui no manequim 38, que é o meu manequim. Então, a gente faz todos os testes, todas as provas. Quando a peça está aprovada, ela vai para a parte de foto, ela entra na coleção, ela vai para o Instagram, ela fica disponível para ser vendida. Então, nós temos ali uma peça com modelagem aprovada, caimento aprovado, tecido aprovado, a peça está perfeita, todo o encaixe foi aprovado, a peça está perfeita. Então, a partir dali, é só fazer a reprodução de tamanho. Então, a cliente vai pedir, por exemplo, uma peça 42, essa peça que foi feita em 38, a nossa modelista vai fazer somente a ampliação, e a gente produz a peça exatamente como foi feita a primeira peça. Então isso diminui uma série de erros, porque não é como elaborar uma peça do zero, né, que vai ter vários testes, várias provas. Então a gente criou um sistema, mesmo usando as ferramentas de gestão, de padronizar todo esse início de desenvolvimento de um novo produto, que é assim que a gente chama, nós temos um laboratório de desenvolvimento de novos produtos. E essa peça, ela tá toda perfeita, então só é feita a ampliação. Então isso diminui muito a margem de erro. E o segundo passo, que também solucionamos com gestão, foi criar todo um checklist, um passo a passo, de como a cliente providencia as suas principais medidas pra gente. E aí é bem simples mesmo, são 4 ou 5 medidas básicas que a gente precisa. Através dali nós temos um padrão muito por experiência também com o trabalho. E nós temos um time de manequins até o plus size. Então nós temos um manequim de 1 aninho até o plus size, são mais de 20 manequins, onde a gente também faz as provas aqui, antes da peça sair. A gente procura um manequim mais aproximado, temos um setor só para fazer essas provas. A gente procura um manequim mais aproximado das medidas da cliente e faz essa prova, faz as conferências, para que elimine toda a necessidade da cliente ter que fazer um ajuste, uma barra. A gente tem um setor também para fazer conferência de barra. Então acontece em muitos casos da cliente não precisar fazer nem barra no vestido. Então deixa eu ver se eu entendi. Vocês partem do tamanho da cliente, que é um tamanho de grade, né? 42, 38, 40, 44. Mas ainda assim, vocês pedem as medidas. Tudo isso é feito pelo WhatsApp, né? A própria cliente pega a fita métrica que tem em casa, mede as medidas que vocês tomaram por padrão, né? Como você disse. Isso tudo se junta como se fosse o perfil daquela cliente, e vocês fazem essa conferência entre a medida da grade e a medida individual daquela cliente, né? Porque tem gente que veste 42, mas o volume tá mais pro busto do que para as costas. Tem gente que veste 42, sei lá, tem 1 metro de quadril, mas a concentração tá maior no bumbum do que nas coxas. Então, aí vocês fazem essa conferência dentro da grade com um monte de manequim pra coisa dar certo, é isso? Exatamente, mas antes de ir pro manequim, a gente faz isso na modelagem mesmo, né? Então, se a cliente se aproxima do 42, as alterações na peça de medida são feitas a partir da base 42 da grade padrão, né? E aí depois... Modelagem plana. Isso, modelagem plana. E aí depois a peça vai ser feita a prova no manequim, que é a prova final mesmo ali, antes da peça ser enviada para cliente. É uma mistura de modelagem plana, um pouquinho de ajuste de mulagem, né? Porque Exatamente. Vai no manequim. Ah, que legal! Mas no início era assim já? Vocês já começaram com toda essa inteligência para modelagem? Ou já teve no início ali alguma coisa deu errado? Ih, não deu certo o ajuste, a cliente recebeu o vestido e não caiu bem? Vocês já passaram por algum tipo de experiência assim inicial até pegar essa inteligência na modelagem? Sim, exatamente assim. Foi bem na prática de erro e acerto e erro, que a gente foi ajustando os ponteiros para que a gente encontrasse a forma correta de trabalhar.
E então foi bem isso mesmo. No começo a gente teve várias divergências, até eu conseguir ir raciocinando o que eu poderia fazer para eliminar cada vez mais os erros e chegar mais próximo da perfeição possível nessas peças enviadas à distância. E sem medo, né, do erro, porque muita costureira que ouve a gente tem esse medo. Ai, como é que eu vou fazer? Não sei. Vai fazendo, né? Exatamente. E o que aconteceu também é que depois eu fui aprendendo muito sobre os direitos do consumidor. Então, assim, por mais que a cliente compre uma peça feita sob medida à distância, ela tem direito à troca. Então, nós fomos criando toda a nossa política de atendimento ao cliente com base no que realmente é de direito do cliente. E ele tem essa segurança, né? Se a peça não der certo, se precisar trocar, se escolher outra peça, se qualquer coisa ele pode trocar a peça, a cliente pode trocar, pode devolver. Então a gente foi criando toda essa política para dar esse amparo para a cliente, para que ela fique com essa segurança na hora de fazer a compra de uma peça tão especial como uma peça de festa, né? Normalmente é uma formanda, um aniversário de 15 anos, uma madrinha, uma convidada, uma noiva principalmente. Se bem que a coleção de noiva entrou na nossa vida tem mais ou menos 2 anos e meio. E hoje a nossa principal linha de produto aqui é a noiva. Então a gente criou toda essa política para que a cliente sinta essa segurança mesmo, de que a compra à distância não é um veredito ali. Se precisar fazer qualquer coisa, a gente dá todo o suporte. Que interessante, como é que funciona a logística disso? Vai um vestidão numa caixa enorme, aí chega na casa da cliente, a cliente fala: ai, adorei, só que eu quero outra cor. Aí como é que devolve aquela caixa enorme? E quem é que arca com essa logística? Como é que funciona isso? Tá. Hoje nós temos contrato e a Azul Cargo, que é uma transportadora aérea, faz toda essa logística para nós. Então, por termos um parceiro, já facilita bem aí pra gente, porque temos bastante prioridade, preferência, a gente consegue chegar nas capitais em até 48 horas, de 24 a 48 horas, então a gente tem essa facilidade. E a peça retorna, nós temos... Na verdade, quando a cliente recebe uma caixa nossa, dentro tem todo o passo a passo, um tutorial mesmo, para o que ela precisa fazer caso ela deseje trocar a peça, ou até mesmo devolver. Acontece de festas serem canceladas, qualquer coisa pode acontecer. Então, e é direito do consumidor isso. A cliente que compra online tem esse direito. Então ela recebe a caixa com um folheto, com todas as instruções, caso ela precise ajustar a peça, devolver a peça, trocar a peça, qualquer coisa. Então ela segue esse passo a passo, a gente manda um código de reverso da mercadoria voltar pra gente, e muitas vezes quando é uma troca a gente já consegue providenciar outra peça sem mesmo que essa outra tenha chegado aqui até nós, né, pra gente não perder tempo. Então a gente conseguiu ir aprendendo muito com a experiência que a gente foi tendo lá no início e formulando realmente o nosso modelo de negócio, nosso modelo de trabalhar, na verdade, né. E no começo já era assim também, com essa parceria, ou você contava com o maravilhoso Correio do Brasil? Porque eu fico pensando nas nossas costureiras aí, que devem estar pensando em como fazer a mesma coisa. Como é que você trabalha com Correio? Eu trabalhei mais ou menos 2 anos com os Correios, eu tinha mais ou menos uns 100 problemas por ano. Nossa! Extravio, roubo, atrasos, era terrível, assim, foi a pior fase, assim, foi a fase que eu quase enlouqueci. Porque a gente leva um tempo, né, um período médio para a confecção de uma peça aqui no ateliê é de pelo menos 3 semanas, de 21 dias, mas a gente costuma pedir um prazo um pouco maior para cliente quando a gente tem esse prazo, mas a gente consegue fazer peças com um prazo menor. E aí se perdia 15 dias aí com transporte, então... Nossa! Então, pra gente era bem complicado, e às vezes a peça ia chegar na semana do evento da cliente, aí a carga é roubada, a gente tem que correr, fazer outro vestido, mandar a peça, e de repente a peça nova chegava junto com a peça que foi extraviada. Isso aconteceu muito aqui, muito. Então nós apanhamos bastante até a gente ter volume para que uma empresa fizesse uma proposta pra gente de parceria, para que fosse responsável por toda a nossa logística de entrega no país todo. Mas não desistiram, né? Mais uma vez. Sim, isso foi bem complicado, bem complicado. Até questão de embalagem mesmo, porque até então a gente não tinha tudo personalizado como é hoje. Toda a segurança para que a peça chegue em perfeito estado mesmo para cliente, porque até aconteceu várias vezes da peça chegar danificada, molhada, solta,
embalagem violada. Os Correios, de fato, têm um serviço bem precário aqui no nosso país. O atraso, o extravio, o roubo de carga é só um deles, né? Então, tudo já aconteceu. Tudo que vocês puderem imaginar já aconteceu. Inclusive, essa história é bem engraçada. Conta. Nós temos um perfil na rede social bem forte, bem influente, muita gente segue a gente. E eu nunca vou me esquecer, era mais ou menos 2016, por aí. Uma seguidora nossa estava passando por uma avenida em Goiânia e encontrou uma caixa Bárbara Mello no meio da rua. Ela reconheceu caída no chão, fechada, lacrada, caída no chão. Então eles perderam no meio da rua, de uma avenida em Goiânia. A cliente, muito bondosamente, levou a caixa para casa, mandou uma mensagem pra gente e ainda encontrou a dona do vestido lá de Goiânia para entregar em mãos para ela. Então, assim, tudo que vocês puderem imaginar já aconteceu. Também tem uma história bem engraçada. Essa foi terrível. Achou no meio da avenida. Vai, conta outra, meu Deus. Essa também é muito maravilhosa. Normalmente, quando tem rio que cruza uma cidade e outra, enfim, os vestidos, eles são mercadoria normal, né? Então, eles pegam balsa para fazer a travessia entre uma cidade e outra. Eu não me lembro, eu não vou me recordar que cidade foi. Não sei, não vou recordar. Mas esse vestido, nessa troca aí de uma cidade para outra, passando pela balsa, a caixa do vestido caiu dentro do rio. E... Meu Deus, a história de Moisés, só que não, é um vestido. E aí esse vestido chegou para cliente todo molhado. Eles recuperaram a caixa, conseguiram entregar para cliente. Eles entraram em contato com a gente. E a cliente chegou, abriu o vestido, esticou, secou e deu tudo certo no fim das contas. Mas não deixa de ser uma história para ser contada e dar risada. Porque muita coisa já aconteceu. Foi batizado o vestido. Batizado, literalmente batizado. Eu tenho uma outra história também, que a gente teve que fazer outro vestido. Eles transportaram o vestido da cliente junto com uma carga muito grande de um produto oleoso. Não sei se era o óleo propriamente dito. Ai, e lavou o vestido de óleo. O vestido chegou todo engordurado para a cliente. Então, assim, é um trabalho bem... Correios, né? E a gente conta com terceiros também que podem interferir no nosso resultado final. Então, até ali estava tudo certo. E o vestido chegou todo cheio de óleo, manchado para cliente. E aí tem que correr, fazer outra peça. Então, apanhamos muito até que a gente pudesse ter esse volume para ter uma empresa para fazer toda essa logística pra gente. E esse volume hoje é quanto, assim? Mais ou menos quantos vestidos sai por ano, assim? Você tem essa conta? Tem, né? Quantos mais ou menos? De 3 mil a 4 mil peças. Uau! Bom volume, hein? Exatamente. É um bom volume. E a gente manda para o país todo hoje, né? Com essa logística da Azul Cargo, eles conseguem fazer até a entrega final. O correio tinha algumas limitações. Então, se eles precisarem contratar um serviço de táxi, serviço até de motoboy para fazer essa entrega em algum local que seja mais difícil acesso e tudo mais, eles fazem. Então, com o correio a gente tinha algumas limitações. No Rio de Janeiro tinha muita limitação, porque muita área de risco, local de difícil acesso, então a gente tinha bastante limitação. E agora com a Azul Cargo, a logística completa fica na mão deles, então a gente consegue chegar em todos os lugares. Que bacana, cara, que legal. Então, Bárbara, antes da gente ir para o próximo tópico, vamos ao Alerta Tendência de hoje com a Ana. Oi gente, eu sou Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo maior sucesso. Se tem uma coisa que nunca sai de moda é o tal do forro. O forro, além de proporcionar um acabamento mais bonito e sofisticado, ele dá mais conforto e faz com que a peça se assente melhor no corpo. Quando você abre mão de forrar uma peça, você também está abrindo mão da qualidade que você vai dar para a sua roupa. Para peças mais leves de verão, o forro até pode ser dispensado, mas para vestidos, saias, peças de alfaiataria como blazer, calça, macacão, vestidos de festa e ternos, não colocar forro não é uma opção. A dica-chave para saber que tecido usar de forro é saber que o forro deve seguir o caimento do tecido de base. Então, se a base for um tecido estruturado, o forro também precisa ser estruturado. Se for um tecido leve e esvoaçante, precisa de um forro do mesmo caimento. No site da Maximus Tecidos você encontra vários tipos de tecidos para forro. Fica a dica! Beijo! A gente está falando assim, né, dessa inteligência logística. E como é que funciona a questão da venda?
a cliente entrou no seu Instagram, porque não tem um site, né? Isso aqui é incrível. Hoje em dia a gente pensa assim, eu quero vender na internet, quero ter uma loja na internet. Eu vou ter que montar um site, né? Aí vai atrás da pessoa que idealiza o site, de toda aquela estrutura por trás para fazer aquele domínio funcionar, aquele negócio todo. Você vende no Instagram, que tem um botãozinho ali em cima, bem no perfil, onde abre o WhatsApp cheio do nome das vendedoras, que isso é incrível. A gente entra no perfil do ateliê, clica nesse link e aparece lá, Nanda, o nome da outra, um monte de nomezinho, a pessoa escolhe pelo nome, né? Clica ali e já é atendida. Isso é muito legal, Bárbara. E como é que funciona isso? De onde veio essa sacada de fazer o mais fácil? O WhatsApp é um app que todo mundo tem no celular. Como é que foi isso? Quando nós começamos, havia muito essa cobrança minha mesmo, né? Precisamos profissionalizar. Profissionalizar significa ir para um site, né? Precisamos ter tudo lá redondinho, bonitinho e tal. Isso nunca conseguiu acontecer, mesmo quando o site ficou pronto. A gente percebeu, depois que o site ficou pronto, que ele funcionaria como uma vitrine mesmo, para que a cliente pudesse dar uma olhada, conhecer mais sobre a marca e tudo mais. Mas, na real, a cliente que compra um vestido de festa, um produto personalizado, tão especial assim, não é um sapato, não é uma roupa, né? É uma peça sempre muito especial, carregada de muito sentimento, de um momento normalmente único na vida de qualquer mulher que vai usar um vestido de festa. Ela, no mínimo, quer um contato com alguém que vai entender sobre a festa dela, sobre a ocasião, sobre como aquela peça é importante. Então, o site deixava esse atendimento um tanto quanto robótico, mecânico até. Então, ela quer falar com gente, é isso? Exatamente. Gente quer falar com gente e tem toda essa carga de emoção envolvida. Ela sentia a necessidade de falar um pouquinho mais, de conhecer até o rosto da vendedora que estava ali por trás atendendo ela. As meninas contam que muitas vezes elas fazem chamada de vídeo, que elas mandam foto para cliente. Elas acabam criando um relacionamento mesmo. Depois do evento, os clientes mandam as fotos, contam como foi. Então, a gente percebeu que, mesmo com o site pronto, a conversão mesmo na venda aconteceria somente através de pessoas. Que legal. Sabe aquela palavra que começa com F? A gente não pode falar que é feio, né? Isso aqui é um podcast de família. Sabe aquela palavra que começa com F e termina com Oda? É isso, cara. É muito foda o que vocês fazem. É muito legal, cara. É muito legal. Sai bem da curva, né? Bem diferente do convencional. É uma coisa bem diferente mesmo. Que legal, que bacana. E agora sim, falamos das vantagens. É um processo de venda muito íntimo, muito próximo. Eu acredito que a sua equipe de vendedores seja muito bem treinada, né? Que vocês tenham investido muito nisso. Como é que foi para conseguir capacitar a sua equipe para saber trabalhar com uma pessoa que do outro lado lá tá cheia de, às vezes, insegurança? Mas será que vai dar certo? É meu vestido de noiva, é meu dia especial. Como é que foi esse treinamento? Como é que foi essa expertise? Então, no início, eu tinha contato direto com toda a equipe comercial de vendas. A gente começou com uma vendedora, então chegamos a ter 8 vendedoras trabalhando aqui, então ficava impossível trabalhar diretamente com as meninas. Mas eu consegui dar muito esse suporte no início e, ao mesmo tempo, eu fui construindo toda essa padronização do atendimento ao cliente, de todas essas políticas que precisavam ser enviadas para os clientes. As vendedoras, como estão aqui, que é interno, muitas vezes a pessoa pensa, como que eu posso ser uma consultora Bárbara Mello? Eu moro não sei aonde. Não funciona assim. A equipe é 100% interna mesmo, então elas estão aqui dentro, elas têm contato com os outros setores, para dar esse suporte de áreas muitas vezes que elas não entendem, então com o desenvolvimento de novos produtos, com a modelista, com a equipe de corte, então elas têm esse acesso direto a mim também, quando a cliente precisa fazer alguma personalização na peça, a gente faz, né, que é trocar a cor do vestido, porque às vezes a gente não tem na coleção o vermelho daquele vestido específico. A gente tem um grupo, um perfil comercial mesmo nosso, que a gente se comunica, a gente conversa sobre cada venda antes dela ser aprovada, quando a cliente está ali em processo de compra. Então a gente foi criando todo esse suporte aqui dentro e alguns treinamentos que acontecem semanalmente com as meninas para ir atualizando elas sobre todas as mudanças, alterações, o que é possível, o que não é, o que tem dado certo, o que vai mudar, o que deu errado, o que não pode mais dar. E a gente vai fazendo esse acompanhamento com as meninas semanalmente.
cuidando de pertinho, porque a venda é o que faz o ateliê acontecer. Eu vejo muitas costureiras assim, eu tô sempre em contato com as seguidoras e elas falam: ai, Fernanda, eu preciso melhorar minha costura. É óbvio isso, né? Eu preciso melhorar o meu atendimento no ateliê, também é óbvio. Mas elas meio que esquecem da venda, que a venda é vital. É o que move o negócio, porque se a gente não vende, não lucra, como é que vai crescer, como é que vai pagar funcionário, toda aquela estrutura legal. Então é muito importante vender e fazer isso bem, fazer isso, né, como vocês fazem, olhando no olho do cliente praticamente. Muito bacana. Mas a gente falou de um monte de vantagem, né, de fazer essa venda pelo WhatsApp, mais próxima. Agora, tem desvantagens, né? Como que é isso? Olha, acontece, Fernanda, que o perfil de cliente que procura um ateliê para fazer sua encomenda à distância, ele já é um cliente um pouco mais flexível, mais descolado, que não tem muito tempo. Então já é um perfil de cliente que veio ao mundo para fazer esse tipo de compra. Mas acontece também da gente ter cliente que se apaixonou pelo produto e que compra morrendo de medo, porque não tem essa segurança de comprar, pagar por um produto que ela nem tocou. Então, essa seria a desvantagem. É lidar com essa cliente que tem muita insegurança de adquirir uma peça tão importante sem ter visto. Então elas ficam bem seguras, é complicado, mas no fim dá tudo certo, assim. Mas é bem um perfil diferente do público que não quer ir até o ateliê fisicamente, que tem uma vida um pouco mais agitada, que quer resolver tudo ali pela internet. Hoje em dia a gente tem esse perfil, né, de cliente. É totalmente diferente do perfil do cliente que quer ir até a loja, que não tem ideia do que quer ver, provar, conhecer. Enfim, então é um perfil de cliente diferente. Mas, como eu disse também, em contrapartida, a gente também tem aquele cliente que só comprou à distância porque amou muito o produto, mas fica morrendo de medo dessa coisa toda feita à distância. Que legal como vocês entendem, né? Para quem vocês vendem. Sim. Olha aí, mais uma sacada, costureiro. Perceber para que perfil você vende. Se a sua cliente ela é descolada desse jeito, então ela está totalmente aberta para comprar pela internet e ela está interessada em fazer a coisa dar certo. Ela manda as medidas, ela pergunta. Muito legal. Agora, uma outra questão também. Tudo isso é muito dentro das redes sociais. O sucesso de vocês, o sucesso da marca é muito grande nas redes sociais. A que você atribui esse sucesso todo? As fotos são absolutamente reconhecíveis, tem aquela identidade que você falou, mas é estrondoso, são quase 2 milhões de seguidores. Como é que vocês conseguem essa proeza? Primeira coisa, eu acredito que a gente se destacou por estarmos sempre à frente do nosso tempo. Então, há 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás, quando o Instagram nem era o que é hoje, quando estava tudo no início, a gente já estava lá na frente, com fotos de alta qualidade, modelos acompanhando tendências de fora, a marca trazendo sempre novidade, inovando em todos os sentidos. Então, a gente se destacou mesmo por ter saído à frente. Então, os olhos saltavam nas pessoas quando você via um perfil que quando a internet estava engatinhando lá no começo, o Instagram estava engatinhando, tão à frente, em todos os sentidos, né? Tanto na organização da logística ali, da apresentação das peças, o lançamento de modelos, cenário, foto, tudo com muita qualidade. Então isso era muito perceptível pelas pessoas, principalmente, como eu digo, e ressalto, quando o Instagram não era o que é hoje, né? Hoje em dia, todo mundo briga por um espaço na rede social e precisa melhorar, apresentar qualidade. E antigamente não era assim, né? Qualquer loja tinha uma facilidade um pouco maior de se destacar. E a gente já estava bem à frente do tempo lá atrás. E manter isso, seguir evoluindo, caminhando, dando largos passos, tendo as coleções cada vez muito bem estabelecidas, a criação de linhas diferentes, né? Ao longo do tempo as peças foram seguindo linhas diferentes. A gente estabeleceu linha de formandas, madrinhas e convidadas, as peças do casamento civil, batizado, que são vestidos curtinhos, a coleção específica para noiva. Depois a própria coleção de noiva, que é o nosso carro-chefe, ela ganhou outras 5 linhas, que ela foi dividida entre noiva praia, campo, minimalista. Então a gente foi dividindo tudo isso para que tudo isso ficasse muito claro para o cliente. Então essa evolução, acompanhar essa necessidade, estar sempre à frente do tempo, é algo que é muito importante para a gente se estabelecer e ter credibilidade ali na rede social.
É uma vitrine coerente, né, a rede social de vocês. A gente entra lá no Instagram e consegue entender. Dá pra entender, é de fácil entendimento, né? Acho que é isso também. Mas agora eu vou fazer uma pergunta pra Bárbara, estilista, designer. A gente compara assim, ó, os seus vestidos, que eu acho que tem a cara da mulher brasileira, e às vezes uns outros vestidos, sei lá, de grandes nomes também da moda festa no Brasil, uma Patrícia Bonaldi, algo assim, e a gente vê que é totalmente diferente, e o que você faz no seu ateliê tem uma identidade de marca tão brasileira, tão mulher, tão feminina. Como é que você entende isso? O seu designer, ele é criado como? Da onde parte as ideias da Bárbara estilista? Muito interessante essa sua pergunta, Fernanda. Eu respondo muitas vezes as pessoas sobre isso. Como é que você consegue, né? Como é que você acompanha? Eu acredito que desde o início a marca sempre teve, além do meu nome, meu dedinho muito de perto. E eu acompanho as redes sociais ali muito de perto. Então, ter o público, meu público que me acompanha, meu público-alvo, as minhas consumidoras ali comigo na rede social todo dia, me dá uma direção muito assertiva do tipo de produto a ser elaborado. Então, no início, apenas isso foi o meu guia. Eu tinha todo o domínio de técnicas e construção de peça, atrelado à busca por tendências, por tudo que estaria em evidência. Então eu juntava esses dois elementos e somado ao terceiro elemento, que era o meu público-alvo, meu cliente, o que ele quer. Então, somando esses três pontinhos, eu conseguia ser mais assertiva no produto. E hoje nós temos um quarto ponto que soma muito, que é conseguir identificar na coleção as características principais, tecido, modelagem, caimento, até preço das peças mais vendidas. Então hoje eu ainda consigo atrelar esses 3 pontos, agora esse, que a gente tem os relatórios trimestrais, semestrais, anuais, dessas peças eleitas, as mais vendidas, porque nós temos peças, é muito interessante isso, né? Porque vestido de festa tem muito pegada de moda, conceitos e tudo mais, mas temos peças clássicas e atemporais dentro desse mix de produtos. Então, tenho peças que estão na coleção desde o primeiro ano. Então elas vêm se repaginando há 6 anos na coleção. Então, esses dados nos ajudam muito. Então, é aquilo que eu disse, atrelar a 4 coisas: pesquisa de mercado, tendência, junto ali com toda a nossa experiência, bagagem, o meu conhecimento, e tudo que a gente tiver na rede social, tudo a necessidade do público, o atendimento também no dia a dia com as vendedoras, elas passam pra gente em forma de relatório algumas informações do que a cliente tem buscado, ou do que ela buscou que de repente não temos na nossa coleção, com o que realmente nós conseguimos efetivar em venda, quais são aquelas principais peças que se destacam. Então, com tudo isso aí, a gente consegue chegar cada vez mais próximo de um produto assertivo ali. Foco no cliente sempre, né? Sim. É basicamente isso. E não é aquela moda meio blasé, assim, sabe? De, eu tô fazendo aqui um vestido minimalista, mas assim, meio francesa. Não, é o minimalista, a cara da minimalista brasileira. Sim. Quando é um vestido mais glamouroso, é a cara do glamour brasileiro. Isso é muito forte na marca. É aquela pessoa que chega, ela vai chegar, sei lá, na formatura, e você bate o olho e fala, Bárbara Mello. Sim. Né? Isso é muito legal, porque é difícil conseguir essa identidade. E pelo que você falou, você só tirou do próprio público. Exatamente. Se eu pudesse dar uma única resposta, é o próprio público. Agora a gente tá falando assim, né, dessa estrutura toda que vocês conseguiram montar. Mas ao mesmo tempo eu não consigo esquecer, né, que vocês estão aí numa cidadezinha bem no interior, numa ponta do Brasil, lá no extremo. Como é que vocês conseguem fazer isso? Fornecedores, como é que chega tecido? Como é que vocês conseguem mão de obra, sabe? Como é que vocês conseguem funcionários com destreza para costura, para modelagem? Onde é que você consegue tudo isso, Bárbara? Pelo amor de Deus. Na verdade, todos esses pontos que você citou aí, a mão de obra, eu acho que é um dos mais complicados para nós hoje aqui. A gente vai contornando e nos resolvendo por aqui. Porque a parte de fornecedor, hoje é tudo muito fácil, né? Com as transportadoras, o acesso às redes sociais, aos sites das empresas. Quem fornece para nós é um dos principais fornecedores de tecidos do mundo.
mundo. Então ele tem um representante que vem até nós com a periodicidade mesmo estabelecida pela empresa. Então a gente consegue fazer todos os nossos pedidos daqui da nossa cidadezinha tranquilamente, recebe aqui tudo com bastante agilidade, até dentro de 15, 20 dias no máximo tá tudo aqui. Então o acesso à matéria-prima é super tranquilo mesmo. E aí com a logística de entrega que nós temos agora, o aeroporto está a 90 quilômetros da gente. Todos os dias eles vêm retirar nosso produto aqui. Então também está super tranquilo. Sair a matéria-prima, o tecido daqui, chegar o tecido aqui e sair o produto daqui está super tranquilo. O que pega realmente para nós é a mão de obra, porque nós estamos numa cidadezinha que é totalmente fora da curva, até para o próprio estado mesmo, o tipo de produto que a gente desenvolve aqui dentro. Então a gente tem que desenvolver a mão de obra e isso é o mais delicado, o mais complicado. Mas em contrapartida, por estar em uma cidade pequena, a gente também tem várias outras vantagens, né? É muito fácil, não tem essa de trânsito, não tem essa questão de distância, de dificuldade de locomoção. A gente tem, né, em contrapartida, pontos positivos. É de fato a gente ter que desenvolver técnicas e trazer profissionais de fora para desenvolver a nossa mão de obra mesmo, exatamente como a gente precisa para cada setor. Seja para uma costureira, uma bordadeira, uma acabadora, qualquer setor, modelagem, corte, costura, tudo a gente tem que desenvolver aqui dentro ao nosso jeitinho. Então, muitas vezes a gente consegue fazer esse treinamento aqui interno com a própria equipe e algumas vezes a gente precisa trazer professores e cursos de fora para vir para dentro da empresa. Que legal. Bordado, por exemplo, né? É uma coisa tão difícil de achar. E aí tem que treinar o pessoal, acabamento. Porque eu ouço das costureiras sempre a desculpa, né? Não, mas eu moro no interior, não tem como eu aprender isso. Eu moro no interior, não tem como eu montar uma empresa assim. Na verdade, assim, problema e dificuldade foi. A gente só teve que encarar e tentar achar a saída. É aquilo que eu falei, é o foco na solução mesmo. Muitas vezes é difícil, a gente bate cabeça ali meses até conseguir achar uma saída. Hoje, por exemplo, treinar costureira é o nosso maior problema. Tá sendo bem complicado. A gente tá no momento aqui agora de fazer o que a gente faz, né? Será que a gente vai ter que treinar e desenvolver uma delas para que seja uma professora fixa dentro da empresa? Então, assim, a gente tem sim esse problema. A diferença é a forma como a gente encara com foco na solução do problema mesmo. Não dá pra gente parar por ali e se dar por vencido porque tá enfrentando um problema. Enfrenta sim, não tem muito o que fazer. Já estamos caminhando, né, pro fim do nosso episódio. Então, o que você diria, Bárbara, para as costureiras que sonham em ter um negócio como o seu? Como você imagina a moda sob medida, esse mercado de venda à distância? Você acredita que a sua empresa tem um modelo replicável? Conta aí um pouco sobre isso. Como você vê o futuro para esse negócio e para as outras empresas? Olha, eu acho que a primeira coisa é lembrar que não é fácil pra ninguém. Até pra quem tá no mercado há 6 anos e que quem olha fala, meu Deus, mas já deu tudo certo, né? Aí é fácil, quando não é tudo fácil, não deu tudo certo. Inclusive eu vejo um grau de dificuldade cada vez maior, né? Cada vez maior. Eu posso dizer isso por experiência própria aqui, cada vez maior, porque a exigência é maior, a dificuldade aumenta em escala, né? Por estar produzindo mais, por entregar mais, então vai sendo cada vez mais complicado. A questão é como a gente encara isso, de não desistir, de usar tudo que a gente tem na nossa mão ali, seja o menor recurso que for, usar a nosso favor mesmo. Hoje em dia a internet nos aproxima de todos os cursos que a gente precisa, de muita coisa. Então é batalhar mesmo, porque fácil não é, nem para quem está no mercado há 6 anos e com um modelo de negócio que deu certo, que se conseguiu crescer dentro de muitas dificuldades e tantas limitações como a gente teve. O fator é não se dar por vencido mesmo, é batalhar, porque fácil não é. Não existe essa coisa de atingir um ponto onde já existe estabilidade e tranquilidade, que a partir dali tudo vai se encaminhar com muita facilidade. Isso não existe. Essa é a primeira coisa, entender que todo mundo passa pela mesma dificuldade, seja em grau menor, maior, mas ela existe, ela tá ali. É isso aí, tá vendo, empreendedoras? Depois dessa, como é que dorme? O negócio é fazer. Então, Bárbara, vamos a um bate-volta. Sabe aquelas perguntinhas assim da Marília Gabriela? Que a gente pergunta rápido e o convidado responde rápido. Então, costureira aí que tá ouvindo a gente, se tiver uma ideia para o nome desse quadro, estamos precisando de ideias. Então vamos lá, Bárbara. Primeiro, se você pudesse voltar no tempo e alterar algo na jornada empreendedora do seu ateliê, o que você faria diferente?
Isso é uma pergunta bem fácil, tá, de responder pra mim. Eu acredito que nada, né? Todos os erros e acertos levam a gente exatamente onde a gente tá. E eu não acredito que faria nada de diferente, não. Legal. 2. Se você pudesse escolher, tá? Se você só pudesse escolher entre renda e Tule Illusion, qual desses tecidos você escolheria pra costurar pra sempre? A renda, sem sombra de dúvidas. Muito mais cheio de informação, né? 3. Que tipo de cliente tira a designer Bárbara Mello do sério? Nossa, que pergunta difícil. Muito. Aqui é fogueira. Muito difícil. Mas tem um tipo de cliente que eu costumo dizer que é o cliente que não é nosso cliente, mas insiste em querer ser nosso cliente. Qual que é? Que ele critica desde a entrada do atendimento até o recebimento do produto e ainda continua comprando. É um cliente que não é nosso, que ele não nasceu para comprar à distância, que ele não nasceu para usar um Bárbara Mello e ele insiste em ser um cliente nosso. E nós temos muitas clientes assim, acontece, infelizmente acontece. Mas isso não é legal, eu não gosto da forma como vocês fazem. Não, porque isso não tá certo. Então o cliente critica do início ao fim e segue comprando da gente. Às vezes reclama do valor do produto, reclama do valor do frete, reclama do tempo hábil para desenvolvimento da peça e segue comprando. Então é um cliente que parece que não nasceu para ser nosso, mas ele insiste em querer ser nosso cliente. Entendi, tá vendo? Tem cliente de todo tipo. Mas tá comprando? É cliente? É isso aí. Então, depois desse nosso papo todo, vamos ao arremate do episódio de hoje. O que pode ser mais inspirador do que a verdade? Do que o depoimento de quem foi lá e fez. Quem acompanha a nossa rádio aqui há mais tempo sabe que no arremate do nosso programa eu sempre trago um momento, um pensamento inspiracional para nos motivar. Mas especialmente no programa de hoje eu não vou precisar falar muito, né? Porque o depoimento da Bárbara já falou por si. Porém, eu queria deixar para vocês uma reflexão, para que as costureiras que nos ouvem fiquem presentes para um detalhe muito importante desse episódio, que tudo que foi feito começou sem estar pronto. O ateliê de vestido de festa era uma confecção de uniformes e quando se pensou em publicidade, uma foto no Instagram já deu para começar. A modelo para vestir as peças era a própria estilista, né, a própria dona, e de início era o que precisava, estava ótimo. Precisando de um canal de vendas, o que poderia ser mais fácil? O WhatsApp, e foi usado, é de graça e acabou se tornando aí um diferencial que funciona até hoje. E só depois, com o tempo, é que toda essa estrutura foi se aprimorando, ficando pronta. Mas de início começou sem estar pronta. Percebem como existe um padrão nessa mentalidade, nesse jeito de agir? Como tudo isso também está disponível para nós. A gente pode começar a fazer algo assim hoje. O que o ateliê Bárbara Mello fez, em outras palavras, foi aplicar o princípio do mínimo viável. Ou seja, nós já podemos começar a fazer algo hoje. E é isso que nós temos que fazer. O mínimo que tiver ao nosso alcance é o que a gente tem que fazer. Eu sei que a gente pensa grande, e tá certo, né, querer realizar grandes coisas. Mas será que nós já estamos fazendo o mínimo que já é viável, aquilo que a gente já pode fazer? Se nós não estivermos, nenhuma reclamação é válida. Se nós não estivermos fazendo o mínimo, não adianta ficar sonhando com coisas mirabolantes e reclamando porque o sonho não se realizou ainda. Então, costureira que nos ouve, pense nisso. Olhe para o seu trabalho hoje e se pergunte: o que está ao meu alcance para eu fazer hoje? E com isso eu quero agradecer a presença da Bárbara aqui com a gente. Muito obrigado, Bárbara, por ter topado aí tirar um tempinho da sua vida corrida para dar essa entrevista aqui pra gente. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço o convite, a experiência aqui. Primeira vez que eu gravo para um podcast. Fiquei bem feliz com o convite mesmo. É inspirador, na verdade. Até para mim, ouvir de novo um pouquinho da minha história, lembrar as dificuldades, como eu falei, todo mundo tem. É bom fazer essa reflexão, lembrar de onde foi que nós viemos, o quanto a gente batalha para estar aqui hoje e, de alguma forma, poder contribuir e inspirar todo mundo que nos ouve aqui, viu? E para quem quiser conhecer um pouquinho mais da nossa marca, do Ateliê Bárbara Mello, é só acompanhar a gente no nosso Instagram. Hoje nós temos dois canais de comunicação com o cliente. A Bárbara, estilista, também sentiu necessidade de estar ali na rede social. Então nós temos o meu perfil pessoal, que é o @BarbaraMelloOficial. E nós temos o perfil do ateliê, que é @AtelierBarbaraMello.
Então são através desses 2 canais que a gente se comunica e que a gente conversa com o nosso público hoje. Olha que tão mais fácil, o Instagram, todas as nossas ouvintes têm, é só começar a seguir, é muito legal, não precisa entrar em site, não tem www, viu? É tudo direto na rede social que a gente já vê a foto, já conversa, já vê os stories, fica mais íntima, isso é muito, muito legal. É muito bom, muito mesmo. Aqui na nossa Rádio da Costureira, nós também temos um contato mais próximo com o áudio da nossa ouvinte, que a gente recebe através do WhatsApp, e elas falam diretamente aqui com a gente, porque é tão legal, né, ouvir a gente conversando, mas as nossas ouvintes querem falar também. Vou colocar agora, então, no ar o áudio da ouvinte dessa semana, desse episódio. Oi, Fernanda. Oi, ouvintes da rádio. Meu nome é Luna Faria. Eu comecei a costurar em meados de outubro do ano passado. Sofri um acidente de trabalho e tive que parar de dar aula de balé. E resolvi procurar no YouTube alguma coisa para fazer, né? Para poder manter minha renda. Foi aí que eu achei a Fernanda, essa linda, essa fofa, que me apresentou a Rádio da Costureira. E através de vocês, hoje eu tô no curso Costureira de Mão Cheia com a Diana Demarque. Estou me aprimorando, estou vendo os resultados e eu quero agradecer a todos da equipe por ter colocado todos esses podcasts no ar, com todo esse conteúdo maravilhoso, mostrando pra gente que a gente pode e que a gente é capaz de se tornar uma excelente profissional na área da costura, que é um campo maravilhoso. Então, obrigado, Fernanda, obrigado a Máximos, obrigado a todos. Um beijo e até mais. E esse foi o nosso áudio da ouvinte de hoje. Quer participar também? Gostou? Então mande seu áudio para nós. O WhatsApp aqui da rádio é 45 91 13 8294. 45 91 13 8294. E com isso nós encerramos o nosso episódio de hoje. Não esqueça de compartilhar a Rádio da Costureira para que todo mundo possa conhecer a gente, que a nossa intenção é dominar o mundo. Então você manda o link para aquela sua amiga costureira que precisa ouvir essa conversa, para ela acreditar que é possível montar o ateliê dela, para ela acreditar que trabalhando, fazendo, começando hoje, agora, ela consegue, né, alcançar ali a realização dos sonhos dela. Então compartilha a nossa rádio e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo! Um beijo, gente. Tchau, tchau.